A masturbação e a pornografia estão presentes na vida de muitos homens, seja você religioso ou não, essas práticas têm suas consequências e malefícios. Por isso, vamos falar sobre as consequências médicas. As consequências para a saúde do paciente que pratica a masturbação associada ou não à pornografia. Não é o meu intuito aqui trazer uma opinião pessoal, é estritamente informacional. A gente sabe de fontes de pesquisas e estudos que 90% dos homens já consumiram, em alguma etapa da sua vida, algum conteúdo relacionado à pornografia, e essa incidência aumentou com a pandemia aproximadamente um quinto. Em pesquisas do Google, 20% são ligados a assuntos de pornografia e masturbação. Considerando errado ou não, a masturbação faz parte do desenvolvimento sexual de boa parte dos homens, e a gente precisa saber lidar com esse assunto, independente de ser a favor ou não. Que é uma queixa do paciente que não consegue se livrar do vício, e muitas vezes a masturbação está associada patologicamente ao consumo de pornografia. Uma dúvida frequente do paciente é qual o número de episódios permitidos, quanto é prejudicial ou não. Assim como o ato sexual não existe um número que é certo ou errado para o estímulo masturbatório, isso vai estar muito relacionado ao o que causa de dano para a vida do paciente. Quais são os reflexos no cotidiano dele? Como, por exemplo, quando isso se torna um vício, uma postura inadequada prejudicando o seu convívio social. A partir do momento que isso traz danos para a rotina do homem, atrapalha o seu bem-estar social, convívio com a sua parceria, o bem-estar no trabalho, isso pode sim ser considerado um vício. E além disso, quando o paciente enfrenta e identifica certa dificuldade para conter impulso, isso é sim considerar um vício. Mas quais são os malefícios práticos que isso pode trazer para a vida do homem? A primeira coisa é quando a masturbação ela está associada à pornografia. O problema da pornografia é que ela não é reproduzível. Às vezes, o paciente se vê visualmente naquilo e começa a se estimular tanto que perde sensibilização em relação ao seu próprio corpo. Quando o paciente se vicia em pornografia, ele coloca o seu cérebro sujeito àquele estímulo e muitas vezes, quando tem uma relação com a sua parceria, não consegue reproduzir e chega ao status, por exemplo, de anorgasmia, a ejaculação retardada. O contrário também pode ser verdadeiro. Às vezes você está tão habituado com a pornografia que quando tem um contato de fato com a sua parceria, ele pode desenvolver quadros de ejaculação precoce, não conseguir ter o controle mais sobre o seu próprio organismo. Outro malefício é quando esse ato gera um sentimento de culpa no paciente. Ele se culpa por estar praticando o ato e se culpa por não conseguir conter o impulso, assim como isso pode ser prejudicial dentro de casa, no trabalho e outros locais. O paciente reconhece isso e, não conseguindo controlar, começa a ter sintomas da própria culpabilidade em relação ao não controle da situação. Esse assunto também é reforçado por vários estudos científicos, várias teses, e todos os trabalhos identificam a mesma coisa, que é prejudicial sim. O excesso de estímulo pode causar dano tanto transitório como muitas vezes definitivo. Então, se o paciente identifica que tem dificuldade em controlar isso, que ele precisa de ajuda para voltar aos seus hábitos usuais, ele precisa procurar um urologista, um profissional que está apto para orientá-lo, e muitas vezes esse apoio precisa ser multidisciplinar, como por exemplo, com a ajuda de um sexólogo e de um terapeuta. É muito falado hoje em dia também do NoFap, que é um movimento da desutilização da masturbação. Existe essa linha de raciocínio, esse tipo de comportamento muito explorado lá no mercado americano, também é uma indústria, e às vezes isso pode auxiliar também. Esse é um tema um pouco mais complexo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas também pode auxiliar no controle. E muitos homens, sejam eles solteiros, jovens, adultos ou com famílias, praticam a masturbação por vergonha de se relacionarem por causa de falta de vitalidade sexual, pouco esperma, terem que usar remédios. Mas isso não vai mais acontecer com você, o nosso parceiro oficial do canal, o Espada Max. É um suplemento totalmente natural, testado e aprovado cientificamente, criado para devolver a vitalidade sexual masculina ao máximo. O Espada Max já devolveu a saúde sexual de dezenas de homens em todo o Brasil, trazendo a energia, o prazer e a alegria sexual. Clique no primeiro link nos comentários ou escaneie o QR Code aqui na tela e comece a viver sua vida sexual ao máximo. Se esse vídeo foi interessante e vai ajudar alguém que você conheça, compartilhe essa informação. Aproveite e se inscreva no canal. Ative aqui embaixo as notificações para que você fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Um abraço e até mais.